Graças a Deus, igreja do Avivamento. Graças a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, convide ele a se sentar. Sejam bem-vindos à nossa terceira noite do nosso projeto de vida 2026. Estamos esses dias profetizando um ano de expansão, um ano de 2026, onde nós estamos sendo motivados a esticar as nossas estacas, e o Senhor, tenho certeza, Ele quer fazer algo poderoso nas nossas vidas. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, até o verso 12. Diga assim comigo: expansão na vida espiritual. Você que gosta de anotar, está anotando. O tema da nossa ministração dessa noite é expansão na vida espiritual. E o nosso texto base está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 9 até o 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos por todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Diga assim comigo: 2026, a minha vida espiritual será expandida. Diga bem assim: não vai começar em 2026, vai começar hoje, vai ser agora. Amém? Às vezes nós ficamos esperando que o novo ano ele comece, para que a gente comece a tomar algumas atitudes diferentes na nossa vida. Todas as vezes que um novo ano está prestes a nascer, nós fazemos projetos, geralmente no mês de dezembro nós começamos a projetar o ano, e algumas das coisas nós acabamos pensando assim: não, a partir de janeiro eu vou começar a ter o hábito de ler a Bíblia, a partir de janeiro eu vou começar a ler a Bíblia toda, a partir de janeiro eu vou começar isso. Mas não espere 2026 começar para que você comece algo novo na sua vida. Comece agora, amém? O tempo de Deus na nossa vida é hoje. E nós vamos falar hoje sobre expansão na vida espiritual. Durante as noites que nós estamos aqui, cada noite você está sendo ministrado sobre uma expansão em uma determinada área da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre essa área que é a área mais importante da vida do homem. Por que eu falo que é a área mais importante? É porque todas as outras áreas da nossa vida dependem da nossa vida espiritual. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e diga assim: todas as áreas da sua vida dependem da sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual ela estiver bem, as outras áreas da sua vida também ela vai estar bem. Eu estava olhando aqui a irmã Gabriela contando o testemunho dela daquilo que Deus tem feito na vida dela. E eu acho tremendo. Eu lembro quando ela chegou aqui à igreja, ela e a família dela. Eu posso dizer que verdadeiramente que Deus, toda uma pessoa, uma família, quando se aproxima de Deus, uma vida quando se aproxima de Deus, não há como essa vida não melhorar, irmãos. É impossível você se aproximar de Deus, é impossível você começar a se relacionar com o Senhor e a sua vida não ser transformada. Por isso que a nossa vida espiritual ela é muito importante,
porque as outras áreas da nossa vida dependem da nossa vida espiritual. E no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele está falando com os colossenses, ele está falando com os cristãos de Colosso. E essa, na verdade, o texto que nós acabamos de ler é uma oração que o apóstolo Paulo faz aos colossenses. E nessa oração, o desejo do coração do apóstolo Paulo é que os colossenses eles cresçam no conhecimento de Deus, que eles cresçam, que eles amadureçam. Na oração do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala assim para eles: olha, que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus, para que vocês sejam frutíferos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está aqui orando e está falando justamente para o povo que a vida cristã, ela não é uma vida de rotina, mas é uma vida de crescimento. A vida cristã, irmão, não é algo monótono, mas a vida cristã é uma vida de crescimento. E esse crescimento, ele interfere em todas as áreas da sua vida, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. A vida cristã não é, meus irmãos, como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Não, mas a vida cristã é uma vida onde nós estamos em constante crescimento. Todos os dias nós estamos avançando, porque Jesus ele nos faz avançar e ir para a frente. Amém? Então nessa noite nós seremos ministrados sobre como expandir a nossa vida espiritual. Você quer saber como expandir a sua vida espiritual? Como você ser mais cheio de Deus? Como você melhorar o seu relacionamento com Deus? Como você ser um cristão melhor, um crente melhor em 2026? Um crente fervoroso na presença de Deus, não um cristão meia boca, não um crente assim mais ou menos, mas assim um homem ou uma mulher de Deus é invencível, um homem ou uma mulher de Deus forte na fé. Então, nós, a partir do texto que nós acabamos de ler de Colossenses, nós vamos mergulhar em 3 níveis que nos levarão a expandir a nossa vida espiritual. Diga assim: 3 níveis que me levará a expandir a minha vida espiritual. E o primeiro nível que nós vamos mergulhar nesta noite, que vai nos ajudar, que nos ajuda a expandir a nossa vida espiritual, é o nível do conhecimento, o chamado à profundidade. Diga assim, diga assim comigo, expansão do conhecimento, o chamado à profundidade. No versículo 9 do nosso texto base, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Diga assim comigo: a expansão começa na mente e no discernimento. A vontade do coração de Deus é que a gente conheça Ele, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda. Eu vou repetir novamente: a vontade do coração de Deus é que você o conheça, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda. E Rafael, como que é conhecer Deus de uma forma profunda? Eu sempre falo que o primeiro passo que nós fazemos ao nos aproximar do Senhor é crer nele. Precisamos crer em Deus. Você precisa crer que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Essa foi a oração que você fez e eu também fiz quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós falamos: Senhor Jesus, eu creio, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida para nunca mais ser apagado. Me enche com o teu Espírito e me ajuda a viver uma vida de vitória, uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Então a nossa fé de Deus nos aproxima dele e é o primeiro passo que nós temos, que nós damos para conhecê-lo. Mas eu falo que depois que nós damos esse passo de crer no Senhor, nós precisamos agora buscar conhecer a Deus.
Eu não conheço o Rio de Janeiro, mas eu creio que existe uma cidade chamada Rio de Janeiro. E eu creio que existe uma cidade chamada Rio de Janeiro porque eu conheço pessoas que já foram ao Rio de Janeiro e me contaram como é o Rio de Janeiro. E eu já vi fotos do Rio de Janeiro e imagens do Rio de Janeiro na televisão. Então, se alguém se aproximar de mim e falar assim, Rafael, não existe o Rio de Janeiro, eu vou falar, não, você está mentindo. Por quê? Você já foi lá? Não fui, mas eu já ouvi pessoas falarem sobre o Rio de Janeiro. Existem pessoas que conhecem, que creem em Deus, mas não conhecem esse Deus. Creem em Deus porque ouviu falar dele. Creem em Deus porque leu algo a respeito de Deus. Creem em Deus porque então vão à igreja, na célula, ouvem os testemunhos, a palavra, mas ainda não chegou no nível de conhecer a Deus. Meus amados, precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus não de uma forma superficial, mas precisamos conhecer a Deus de uma forma profunda. E como eu vou conhecer a Deus, Rafael? Como eu faço para conhecer a Deus? Diga assim, eu preciso acender em mim o fogo da fome do conhecimento. Olha para o irmão que está do seu lado e diga bem assim, você precisa ter fome espiritual. Diga para ela assim, você precisa ter fome de Deus. Quem aqui já ficou com muita fome? Mas muita fome, levanta a mão assim. Já imaginou, irmão, você no jejum, de 6 às 6, só no líquido. E aí você fica contando as horas lá, né, no serviço, e está só pela misericórdia do Senhor. Aí chega 5 horas da tarde, aí a barriga já começa a roncar. Aí você já começa a sentir vontade de desmaiar, alguns já começam a passar mal. E aí quando já vai 18 horas, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Comer. É óbvio. Da mesma intensidade que nós temos fome do alimento sólido, precisamos ter fome de Deus. Você não vai conhecer a Deus se você não tiver fome dele. Você não vai conhecer, não tem como conhecer a Deus, amados, se eu não tiver um desejo santo de conhecer a Ele. Esse desejo, ele precisa partir de mim. Não espere que o seu líder de célula tenha esse desejo por você. Não espere que o seu pastor tenha esse desejo por você. Não, esse desejo, ele brota de cada um de nós de uma forma individual. Nós não podemos terceirizar esse desejo ele tem que brotar de mim. Precisamos orar e falar para Deus, Deus, eu quero ter fome da tua presença. Senhor, eu quero ter fome de ti. Senhor, eu quero ter fome, eu quero mais de ti. Irmão, uma pessoa que tem fome de Deus é uma pessoa insaciável. Ela sempre vai querer mais. A fome por Deus, ela vai levar os nossos joelhos, dobrar os nossos joelhos todos os dias. A fome por Deus vai nos levar ao secreto todos os dias. Sabe o que leva uma pessoa ao secreto todos os dias? Sabe o que leva uma pessoa a fazer aquilo que está escrito lá em Mateus 6? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto. E o que teu pai te vê, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O que leva uma pessoa, irmão, a todos os dias fazer isso é a fome por Deus. Eu falo para vocês, irmãos, que estar aqui diante de vocês é uma grande responsabilidade, causa muito nervoso em mim. Até hoje, em 11 anos, eu nunca me acostumei a estar no altar e pegar o microfone e falar com a noiva do Senhor. Eu nunca me acostumei a dar uma aula na capacitação Destino e na Universidade da Vida. Todas as aulas eu fico nervoso. O negócio que a gente aprende é a fingir que não está nervoso, a gente confia no Senhor e vai. Mas a gente fica muito nervoso, muito mesmo. Se você me olhar aqui e talvez pensar, será que ele está nervoso? Eu vou falar, com certeza estou. Mas se eu falar para você que a vida cristã, a parte mais fácil para mim, isso é uma coisa que eu estou falando, para mim é essa, ministrar. A parte mais difícil é todos os dias eu fechar a porta do meu quarto, dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor. Todos os dias eu pegar a minha Bíblia
orar e ler ela. Todos os dias eu ministrar louvor ao Senhor sem as luzes do púlpito, sem ninguém me ouvir, sem ninguém me ver, quando só Ele me vê. E é nesse momento, quando nós fazemos aquilo para Deus, quando só Ele nos vê, que nós conhecemos Ele. É nesses momentos que o Senhor Ele vai gerando experiências em nós. Meus amados, é muito bom nós ouvirmos testemunho, é muito bom, eu fico feliz de ouvir testemunho de pessoas, mas melhor ainda é quando você tem o seu próprio testemunho para contar e falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, de falar de experiências suas com o Senhor. Então, o que vai nos levar a conhecer ao Senhor, o primeiro passo que nos leva a conhecer o Senhor é a nossa fome por Deus. Porque não está relacionado com aquilo que Deus tem para me dar, mas está relacionado com quanto eu tenho, o quanto eu estou disposto a receber. Você vai receber de Deus, meus amados, à medida que for o tamanho da sua fome. Amém? Você vai receber do Senhor à medida que for o tamanho da sua fome. Então eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus que nessa noite o Senhor vai despertar no seu coração uma fome e uma sede pela presença de Deus. Você vai ter fome de Deus, irmão. Você vai desejar a Deus com todo o seu coração e todo o entendimento. Amém? E aí nós cantamos aquela canção que diz: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Que você vai ser um homem ou mulher que conhece a Deus. Mas Deus ele não quer apenas que você sinta a presença dele. Você que a presença de Deus é bom, sim ou não? Sim. É muito bom você sentir a presença de Deus. Não existe nada melhor na terra do que sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus é melhor do que comer lasanha. Sentir a presença de Deus é melhor do que tomar açaí. Quem gosta de açaí? A presença de Deus é melhor do que o açaí. Quem gosta de churrasco? A presença de Deus é melhor do que churrasco. Então não existe nada melhor na face da terra do que a presença de Deus. Mas só que Deus não quer que você fique apenas sentindo a presença dele. Sentir a presença de Deus é muito bom, estar aqui reunido como igreja, adorando o Senhor é muito bom. Mas o Senhor ele quer nos levar a um outro passo, quer nos dar sabedoria e entendimento espiritual, que é a nossa bússola. Diga assim: sabedoria e entendimento espiritual. À medida que você se aproxima de Deus, à medida que você conhece cada dia mais a Deus, Deus ele te dá sabedoria e entendimento espiritual. Mas por que, Rafael, Deus ele quer me dar não apenas a presença? Por que Deus não quer que eu apenas sinta a presença? Por que Ele quer me dar também sabedoria e discernimento espiritual? Porque a sabedoria e o discernimento espiritual vai fazer com que você tome decisões certas na sua vida, segundo a vontade de Deus. Sentir a presença de Deus é muito bom, mas também é muito bom ser direcionado por Deus. Deus ele quer direcionar, irmão, você em cada uma das suas decisões.
Deus quer mover o seu coração para que você viva a vontade dele e não a sua vontade. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos em Colosso, que eles cresçam no conhecimento de Deus, para que eles compreendam e vivam a vontade desse Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Não adianta, irmão, não adianta, não tem para onde correr. A vontade de Deus é a melhor para a sua vida. E muitas das vezes a vontade de Deus, ela vai talvez ir de contramão à sua vontade. Porque tem coisas na nossa vida que nós nos determinamos a fazer e temos vontade de fazer, que parece ser bom para nós, mas que não é a vontade de Deus. A gente olha assim e fala assim, meu Deus, mas parece ser de Deus, parece ser bom. Mas se nós investimos tempo de oração, acabamos descobrindo que aquilo que parece ser bom não é a vontade de Deus. Então, à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, à medida que nós conhecemos a Ele, o Senhor nos dá sabedoria e entendimento espiritual. Ele nos dá discernimento para entender aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Para entender que aonde Ele está e onde Ele não está. Meus amados, se nós tivermos sabedoria e entendimento espiritual, eu declaro que no nome do Senhor Jesus, nossas decisões serão todas direcionadas por Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós não tomaremos decisões que não sejam direcionadas por Deus, porque a vontade de Deus ela nos protege. Viver a vontade de Deus nos guarda. Estar no centro, irmão, eu aprendi com a apóstola Valdete que o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Não existe, irmãos, outro lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você está guardado. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está protegido. Quando você está no centro da vontade de Deus, é impossível você errar. Porque você está no centro da vontade de Deus e o próprio Deus não deixa você errar. O próprio Deus não deixa você ser enganado. O Senhor Ele tira todo engano e nós começamos a andar na luz e na verdade do Senhor. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu profetizo sobre a minha vida. Que 2026 as minhas decisões serão todas direcionadas por Deus. Repita comigo: eu rejeito a superficialidade. Coloca a mão na sua mente e diga assim: a minha mente está sendo expandida pela sabedoria e revelação de Deus. Eu vou crescer no conhecimento de Deus este ano. Amém? E eu declaro que isso vai começar a partir de hoje na sua vida. Não em 2026, mas vai começar a partir de hoje na sua vida, porque Deus Ele quer fazer algo poderoso hoje em cada um de nós. Amém. O segundo nível que nos leva a expandir a nossa vida espiritual é a expansão no caráter, que fala sobre o chamado à santidade. Diga assim: a expansão do caráter, chamado à santidade. Colossenses capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor diz: para que vivais de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. O conhecimento sem a prática, ele gera hipocrisia. E a expansão espiritual, ela é verificada na qualidade da sua vida e no seu caráter. Deus Ele quer, para que a gente possa expandir a nossa vida espiritual, precisamos ir nesse nível, entrar nesse segundo nível, que é a expansão no nosso caráter. Queridos, se nós ficarmos apenas no conhecimento de Deus e não mudarmos o nosso caráter, isso vira hipocrisia. Se nós lermos a Bíblia, mas não praticarmos aquilo que está na Bíblia, isso vira hipocrisia. Se nós falarmos de Deus, se nós
louvarmos ao Senhor, mas a gente não viver aquilo que nós cantamos, a gente não viver aquilo que nós pregamos, que nós ensinamos, a gente não viver aquilo que todos os domingos é liberado desse altar. Toda quarta-feira o seu líder de célula, lá na célula, libera uma palavra sobre a sua vida. Se nós não vivermos aquilo que nós ouvimos da palavra, que nós lemos da palavra, se nós não colocarmos em prática, nada vai mudar na nossa vida. Porque a vida cristã é uma vida que nos leva à praticidade. Não é algo que fica só na teoria, não é algo que fica apenas no conhecimento. Isso tem que descer para o nosso coração. Isso não pode ficar apenas no nosso intelecto. Isso não pode ficar apenas escrito ali no caderno de anotações. Tem que descer para o nosso coração e começarmos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Tudo que o inimigo vai tentar fazer é que você esqueça tudo aquilo que está sendo ministrado nesses dias aqui na igreja, porque o diabo ele é ladrão de palavra. Porque a palavra de Deus é como uma semente, ele é uma semente boa. O problema não está na semente, porque a semente era boa, mas o problema está no coração, no tipo de coração a qual a semente ela cai. O nosso coração ele precisa estar receptivo para receber a palavra de Deus, e nosso coração tem que estar disponível para que essa semente ela cresça, produza frutos e que coloque em prática aquilo que nós aprendemos. Então o Senhor ele quer levar-nos a viver uma vida de santidade. E se nós observarmos o texto que nós acabamos de ler, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: para que vivais de modo digno do Senhor. Diga bem assim: viver de modo digno. Isso fala de renúncia. Diga assim: renúncia. Não há como, irmãos, vivemos para Deus sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. O evangelho ele não é um parque de diversões. O evangelho não é brincadeira. Ser crente, hoje em dia, para algumas pessoas virou moda. Hoje todo mundo fala que é evangelho. Todo mundo fala que é crente. Mas a vida cristã, é muito além do que alguém pertencer a uma denominação cristã, de ter 5 Bíblias em casa. A vida cristã é uma vida de renúncias. Por quê? Porque sem Deus na nossa vida, irmãos, somos os mais míseros pecadores existentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu já fiz isso para mim várias vezes. Imagine a sua vida sem Deus. Como seria? Irmão, tudo aquilo que nós temos hoje é por causa de Deus. Hoje você está com a sua família restaurada é por causa de Deus. Hoje você vive uma vida feliz é por causa de Deus. Hoje você tem um ministério é por causa de Deus. Hoje você tem uma célula é por causa de Deus. Isso não vem de nós mesmos, é a graça do Senhor. E nós precisamos renunciar, viver uma vida de renúncias, abrir mão de pecados, abrir mão de coisas que nos afastam de Deus. E muitas das vezes o que impede uma pessoa de crescer na presença do Senhor, de viver uma vida frutífera, é porque ela ainda não vive uma vida de modo digno do Senhor. Ela ainda não agrada ao coração de Deus. Meus irmãos, nós precisamos agradar o coração do Senhor. É muito bom saber que Deus ele ama a gente. Mas melhor ainda é saber que nós estamos agradando a Ele. A nossa preocupação tem que ser: será que eu estou agradando a Deus? A nossa oração tem que ser: Deus, ajuda-me a te agradar. Espírito Santo, ajuda-me a agradar ao Senhor, para que eu viva uma vida de modo digno, para que eu viva uma vida que agrada ao Senhor. E uma vida que agrada ao Senhor, meus irmãos, é uma vida de renúncia. Precisamos renunciar, irmão, à preguiça de não orar. Precisamos renunciar à preguiça de não ler a Bíblia. Precisamos renunciar ao pecado. Precisamos renunciar a tudo aquilo que nós identificamos na nossa vida que nos afasta de Deus, inclusive até relacionamentos, inclusive amizades. Irmão, não se detenha se uma amizade está te tirando da presença de Deus. Larga essa amizade. Se
Se alguém que você considera amigo seu está te afastando de Deus, está te levando a viver uma vida de pecado, está fazendo você fazer coisas que você não fazia antes, abandone essa amizade, senão vai você e ela para o inferno. Corte tudo aquilo que te afasta de Deus. Seja radical, irmãos. Não tem como ser cristão se não viver uma vida radical. Tem que ser radical, ainda que isso te doa, ainda que isso sangre no teu coração, ainda que isso te custe algo. Mas é melhor, irmão, você viver na presença do Senhor e abrir mão de algum prazer momentâneo aqui na terra, do que você viver um prazer por prazeres momentâneos aqui na terra e perder a sua salvação, perder a presença do Espírito Santo, perder a alegria da salvação. Irmão, é tão bom saber que somos salvos. É tão bom você saber que está agradando o coração de Deus. É tão bom você saber que tem a presença do Espírito Santo vivendo dentro de si. Não negocie isso. A coisa mais importante na sua vida é Deus. Não existe nada mais importante. A coisa mais importante na sua vida é o Senhor. Não negocie nada, não troque não negocie a sua santidade, mas deseje viver uma vida de modo digno. A santidade, irmãos, ela não é a ausência de pecado, ela é a presença da obediência. Diga assim: santidade não é a ausência de pecado, é a presença da obediência. Por que, Rafael? Porque a obediência ela vai fazer com que você não peque. A vida é uma vida de obediência. Quando você decide começa a decidir obedecer a Deus, isso vai fazer com que você viva uma vida de santidade. E quando você vive uma vida de santidade, uma vida de renúncias, vivendo de forma que agrada a Deus, você está se esvaziando de você mesmo. Existe uma canção que fala assim: quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar das prisões do passado, de tudo que me afasta de ti. Se esvaziar de si mesmo é quando você vive uma vida de renúncia. Você vive uma vida de renúncia, você está renunciando o seu erro, a sua natureza pecadora. Então, quando você renuncia ao seu eu, quando você se esvazia de você mesmo, você está preparando o terreno do seu coração para frutificar. Eu declaro que no nome do Senhor Jesus você será um homem ou uma mulher frutífera. Amém. Em todas as áreas da sua vida. Amém. Na financeira, na ministerial, espiritual, em tudo você vai ser frutífero. Mas uma vida frutífera, ela não antecede uma vida de renúncia. Então, a frutificação, ela vem como obras visíveis. É a evidência de uma pessoa que vive em uma vida de santidade. Irmão, não é como viver uma vida de santidade, viver uma vida de renúncia e não frutificar. Até porque Jesus, ele é a videira verdadeira. E a palavra do Senhor diz que se nós estivermos nele, enxertados neles, nós produziremos frutos. Não frutos por nós mesmos, mas frutos porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. E isso é visível, as pessoas elas veem. Um homem frutífero na presença do Senhor, uma mulher frutífera na presença do Senhor, pode ter certeza que esse homem, essa mulher, ele vive uma vida de renúncias, ele vive uma vida de oração. Eu tenho certeza, se você olhar para a vida do apóstolo, da apóstola, e ver aonde eles estão hoje, eu tenho certeza que isso é fruto de muita oração, de anos de oração, de jejum, de sacrifício, de renúncia. Às vezes alguém novo chega aqui e olha para tudo que está já pronto, ele imagina o quanto custou e isso tudo existir, como foi gerado isso, porque tudo isso que nós vemos aqui com os nossos olhos físicos foi gerado através de muita oração, foi gerado através de muito jejum, foi gerado através de muito sacrifício,
foi gerado através, irmão, de muitas lágrimas, e muitas das vezes, renúncias de privilégios, renúncias de gostos, para poder fazer a obra do Senhor acontecer. Então o fruto, ele é visível, as pessoas elas veem. Então, quando nós vivemos uma vida de renúncia, quando nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor, de santidade, nós estamos preparando o território, o nosso coração para frutificar. E o Senhor, Ele quer que você frutifique, amém? Amém. O Senhor quer que você transborde, o Senhor quer que você cresça. Irmão, Deus, Ele é seu Pai, sim ou não? Sim. Qual é o pai, em sã consciência, que não quer ver o seu filho crescer? Qual é o pai que não quer ver o seu filho avançar? Qual é o pai que não quer ver o seu filho aprender? Se você que tem um filho, você pai, mãe, deseja isso para os seus filhos, imagine Deus. Deus, Ele anseia pela nossa frutificação. Eu sei que você deseja frutificar, mas Deus, Ele deseja mais do que você frutifique. Porque quando nós frutificamos, a glória vai para Ele, amém? As pessoas olham para a nossa vida e falam bem assim: não é possível, só Deus mesmo na vida dessa pessoa, foi Deus que fez isso. Não tem como. Olha, mano, eu falo para você sinceramente, tem algumas pessoas que eu vejo que chegam na igreja, e eu acompanho na universidade da vida, e começo vendo elas rompendo, vão para a universidade da vida, faz a universidade da vida, vão ao encontro com Deus, começam a capacitação destino, e aí depois eu vejo elas começando a liderar células, no diaconato, no louvor. Eu olho e falo assim: meu Deus, é só Deus mesmo para fazer isso na vida de uma pessoa. Eu falo disso por mim, meus irmãos. Onde é que há 15 anos atrás eu me imaginaria com o microfone na mão, ministrando na igreja? Onde é que eu me imaginaria que um dia eu me tornaria um líder de célula? Onde é que eu imaginaria que um dia eu ia ser professor de capacitação destino de universidade da vida? É Deus, irmãos. É Deus que faz isso nas nossas vidas. E o Senhor, Ele vai fazer muito mais. Eu declaro que tudo aquilo que 2026 Deus surpreenderá você de uma forma extraordinária. Deus, Ele vai te surpreender, irmãos. Vai acontecer coisas até que você não colocar no projeto de vida de 2026. Você vai estar testemunhando no projeto de vida de 2027 aqui na frente, assim: olha, eu nem coloquei isso no meu projeto de vida e Deus fez. Como que Deus é bom e Ele é maravilhoso. E o nosso último nível que o Senhor quer nos levar para vivermos uma expansão na nossa vida espiritual é a expansão na força e gratidão, que é o caminho da glória. Diga assim: expansão na força e na gratidão, o caminho da glória. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 11 ao 12, o apóstolo Paulo, ele diz aos Colossenses: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas o que significa esse fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória? Ser fortalecido por todo o poder segundo a força da sua glória significa que a sua força não é um músculo, é unção. É o poder de Deus sustentando o homem, o seu homem interior, para que ele não seja inconstante. Amém? Eu declaro que você vai ser um homem e uma mulher constante. Amém? Se você vai sofrer problemas de inconstância, isso vai acabar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu estou diante de homens e mulheres constantes. Amém. O que vai nos levar, o terceiro nível que nos leva a expandir a nossa vida espiritual, é o da força e o da gratidão. Toda pessoa que recebe a força de Deus, que vive na força de Deus, ela é uma pessoa forte. Ela não é uma pessoa que desiste.
mas é uma pessoa que persevera. A nossa força precisa ser a força do Senhor. Se nós andarmos, irmãos, segundo a nossa força, a gente não aguenta. Esses dias, graças a Deus, estou de férias da faculdade, e esse último mês foi muito puxado, mas muito mesmo. Eu falo para vocês que eu nunca li tanto na minha vida como eu li nesses últimos tempos. E a minha oração sempre foi: Senhor, renova as minhas forças, porque a minha força física está esgotada. E eu falo para vocês, irmãos, sinceramente, que trabalhar na nossa força física nos esgota. Trabalhar na nossa força física nos leva ao cansaço. Trabalhar na nossa força física nos leva até a pensar em desistir. Mas quando você abre mão da sua força e você se renova na força de Deus, a força de Deus leva você a correr com as costas. A força de Deus leva você a voar alto como as águias. A força de Deus, ela olha para o seu cansaço vai embora e você começa a correr como se não tivesse cansado. Quantas e quantas vezes você talvez já chegou aqui cansado naquela porta, e quando você entrou naquela porta e veio aqui para dentro, sentou, começou a ouvir a palavra, você começou a sentir um ânimo novo. Você começou a se sentir fortalecido. Você começou a sentir aquele cansaço aparentemente físico se dissolver. Porque a força de Deus faz com que todo o cansaço, seja na mente, seja espiritual, seja no físico, se dissolva. E nós precisamos ser homens e mulheres que vivem na força de Deus. Você precisa, irmão, ser todos os dias fortalecido pelo Senhor. Todos os dias você precisa renovar suas forças em Deus. Irmão, você não renova a sua força apenas tirando o final de semana na chácara. Você está cansado, você não, vou para a chácara, vou passar um final de semana. A sua força física pode até ser resolvida, mas a seu cansaço físico, aliás, pode ser até resolvido, mas talvez o cansaço espiritual ele não é resolvido tirando uns dias de férias. Ele é resolvido buscando a força do Senhor. Então todos os dias você tem que renovar as suas forças, porque Ele é a nossa força. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso combustível que nos faz andar. Ele que fortalece a nossa fé. É Ele que nos dá alegria. É Ele que não nos deixa desistir. É Deus, irmão. Deus, Ele não deixa você desistir. Deus não deixa você fraquejar. Deus não deixa você ficar inconstante. Deus, Ele faz com que você seja um cristão constante e firmado na rocha. Irmão, rejeite a inconstância da sua vida. Diga chega. Talvez você começou o ano de 2025 bem, e aí foi janeiro, fevereiro, chegou no meio de 2025, aí começou a inconstância. Tem algumas pessoas que elas são inconstantes. Elas começam no ministério, aí logo desiste do ministério, abre uma célula, desiste da célula. Uma hora está querendo ser líder de célula, depois não quer mais ser líder de célula. Uma hora está querendo Deus, outra hora está querendo o pecado. Uma hora quer estar na igreja e outra hora quer no mundo. Existem pessoas que em determinada época do ano, ela já sabe, no mês de maio é o mês que eu caio. No meio do ano, né, tem alguns irmãos que é o meio do ano, na época da cavalgada, da pecuária, temporada de praia. Tem pessoas que chegam em determinadas épocas do ano, aí elas caem. Estava querendo até bem, começou o ano até bem, mas chegou em algumas temporadas do ano, ela cai. Irmão, não aceite isso na sua vida, em nome de Jesus. Jovem, não aceite ser um jovem constante. Vivemos uma geração de jovens inconstantes, de jovens que não sabem o que quer, de jovens que uma hora eles querem servir a Deus, outras horas ele não quer mais servir a Deus.
Não seja um jovem inconstante, seja um jovem constante na presença do Senhor e faça para Deus tudo aquilo que você pode fazer. Eu digo para você, jovem, que daqui a alguns anos você pode fazer muita coisa boa para Deus, mas aproveite enquanto você é jovem, enquanto você é solteiro, para fazer coisas, loucuras para o Senhor. Aproveite enquanto você é jovem, irmão, para fazer coisas extraordinárias para o Senhor. Quantas vezes, jovem, que você está aqui me ouvindo, quantas vezes você pediu a chave da igreja para passar uma noite todinha aqui em oração, buscando na presença de Deus? Quantas vezes você pensou assim, eu vou para a chácara da igreja, aí vai ser só eu e Deus. E eu vou lá para a chácara e eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor. Eu me recordo que, quando não que eu seja velho, mas quando eu era mais novo, nos meus 20 anos, 21 anos, reunia eu, pastor Williams, a galera da rede de jovens, né? Mas assim, a outra geração, eu, pastor Williams, Cleidiane, estava lá o José Neres, Giovana, o Patrick, ainda uma criança, e a terminava a rede de jovem, a gente olhava um para o outro, assim, vamos orar? Vamos, para terminar de orar, quando estava amanhecendo o dia. Quantas e quantas vezes nós saímos, passamos noites aqui, viramos noites aqui orando, buscando a presença de Deus, e alguns jovens foram batizados com o Espírito Santo nesse período. Nós amanhecendo na presença do Senhor, aí clareando, ia para fora, tirava foto, aquela coisa toda. E é uma coisa loucura, né? Do Lucas, né? O Lucas, esposo da Joselândia, da vez que ele até pulou o muro da casa dele, veio para a igreja, de madrugada para orar, né? Passou a noite toda aqui orando. Então é um jovem assim doido para Jesus. E hoje em dia vem um jovem que assim, dá um trabalho para vir para a rede de jovem, um jovem assim, alguns jovens assim morno mesmo, assim, faltando, não aguenta ficar numa vigília, não aguenta ficar 2 horas com os joelhos dobrados, orando ao Senhor. Jovem que está aqui me ouvindo, não deseje ser um jovem inconstante, seja um jovem constante, fervoroso. Aproveite enquanto você tem força, enquanto você pode virar uma noite toda para fazer essas coisas para o Senhor. Não que depois você não vai poder fazer, mas será mais difícil. Amém? Então, diga assim, olha para o seu irmão e fala bem assim, essa noite, o Senhor vai fortalecer você, através do poder dele. E o que acontece quando uma pessoa é fortalecida por Deus? Diga bem assim, no coração dela é gerado uma gratidão, que ela é contínua. Quando nós somos fortalecidos em Deus, a força de Deus em nós gera aquilo que nós chamamos de gratidão. Você passa de ser aquele cristão que apenas quer, mas você passa a ser aquele cristão grato. À medida que nós somos renovados na força de Deus, isso vai despertando gratidão em nós. Gratidão ao Senhor. E a gratidão é o termômetro do nosso crescimento espiritual. Quanto mais você cresce, mais grato você se torna e menos exigente você é. Eu vou repetir novamente. Quanto mais grato você é, mais você cresce e menos exigente você é. Quando você vê uma pessoa muito exigente, que nada está bom, ela recomputa assim, esse culto não está bom, o som não está bom, o louvor não foi bom hoje, não sei o que, Deus não falou comigo, ela só exige, ela só cobra, ela nunca agradece. Essa pessoa não está crescendo espiritualmente, porque uma das evidências de que uma pessoa está crescendo na vida espiritual dela é a gratidão, porque ela consegue reconhecer Deus em todas as coisas, desde daquilo que aparentemente é pequeno, até aquilo que ela considera grande. Ela consegue ver Deus no café da manhã que ela come.
E aí um sentimento de gratidão cresce no coração dela e faz ela: Deus, obrigado por esse café da manhã. Ela vai para o trabalho dela e aí um sentimento de gratidão nasce no coração dela e ela vê Deus ali. Deus, obrigado por esse trabalho que o Senhor me deu. E ela começa a agradecer. Eu não estou falando para você ficar conformado com aquilo que você tem. Não estou falando para você ficar ali estacionado com aquilo que você tem. Mas você ser grato por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Ser grato por aquilo que você já tem. Mas olhando, observando com os olhos naquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Eu declaro que no nome do Senhor Jesus, você será um homem e uma mulher grata, mais grato ainda. As pessoas vão reconhecer você pela gratidão que você tem nas coisas de Deus. E para nós concluir, diga assim comigo: a expansão espiritual é a maior conquista que eu posso buscar em 2026. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: a expansão espiritual é a maior conquista que você pode buscar em 2026. Quantos querem ter a sua vida espiritual expandida? Quantos querem ser mais cheios de Deus? Quantos desejam ter mais experiências com o Senhor? Amém? Nós teremos mais experiências com o Senhor, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus na sua vida é que você cresça espiritualmente. Porque se você crescer espiritualmente, se você, irmão, conseguir alinhar a sua vida espiritual, a sua vida financeira também será alinhada. Se você conseguir alinhar a sua vida espiritual, os seus relacionamentos eles também serão alinhados. Se você conseguir alinhar a sua vida espiritual, todas as outras áreas da sua vida também elas serão alinhadas. E esse alinhamento começa a partir de hoje, amém? Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Se coloque de pé nessa hora. E nós vamos orar. Vamos orar por essa expansão espiritual sobre as nossas vidas. Irmão, da minha oração nessa noite, irmão, que nessa noite Deus ele começa a produzir fome em você. Fome dele, mais de Deus. Aleluia! Eu gostaria de convidar, aqueles que querem e desejam que ter a sua vida espiritual expandida, se você deseja isso, vem aqui na frente, venha orar aqui no altar. Se nessa noite você deseja fazer uma aliança com o Senhor, se você deseja nessa noite renovar a sua vida no altar, romper com pecados e ser ativado na sua intimidade para a expansão de Deus, vem aqui na frente no altar e vem orar. Se você sentir vontade de se ajoelhar, se mover. Agora é você, Deus.